Olá! Vamos para o comentário do nosso tema número 5, que vai falar sobre as ações para acabar com a violência contra os povos da floresta. Tem anos já que aqui no curso a gente trabalha com questões indígenas. Agora, dessa vez, eu resolvi ampliar um pouquinho esse leque e trazer para nosso texto outras etnias, outros povos. Então, o que são considerados povos da floresta? Eles são divididos em dois. O primeiro são os indígenas. E todos os outros são divididos em outra categoria, e eles seriam quem? Quilombolas, seringueiros, caiçaras. São aquelas pessoas que também, aquelas comunidades que também sobrevivem de bens naturais, e elas não olham para a sua terra, para a sua região, para o lugar em que elas vivem e enterram seus parentes, seus mortos, com o mesmo olhar da civilização chamada de branca, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa proposta de redação. Nós vamos começar com os textos de apoio. Eles vêm tratar, vamos lá para o texto número 1, que está na apostila de vocês. Eles vêm explicar o que seriam os povos tradicionais da floresta amazônica, dentre aqueles que eu falei para vocês, ainda incluindo-se os seringueiros e castanheiros. Então, eles baseiam o seu modo de vida na extração de elementos naturais, como a borracha, a castanha, batata, óleos vegetais, entre outros. Consomem esses produtos e também comercializam esses produtos. Eles se dedicam à caça não predatória, ou seja, aquela caça de subsistência para eles, e de certa forma alguns necessitam também, tem alguns que necessitam da terra, outros necessitam do mar, dos rios para sobreviverem. Então esses dados eu retirei ali do site do IPAM, e é exatamente um instituto que vai cuidar, que vai se relacionar com esses povos, né? Que é o Instituto dos Povos da Amazônia. No texto número 2, eu coloquei aí para vocês a Fundação Verde, que é uma organização que também vai cuidar dos povos da floresta, mas principalmente aqueles da floresta amazônica. Então também existe toda uma organização que está ali colocada em prol dessas comunidades. Quando vocês veem ali um banner, é interessante que lá na proposta interventiva vocês possam falar sobre isso. Ou seja, do quê? Que as instituições responsáveis por cuidar, ou as instituições representativas desses povos, que eles têm, obviamente, são organizados, elas possam difundir, fazer peças, fazer projetos para difundir o trabalho delas, né? Então eu faço sempre questão de colocar ali um bannerzinho, porque é uma forma de você ver que já existe uma mobilização em relação a essa temática. O texto de apoio número 3, eu trouxe ali um projeto de texto, ou seja, como trabalhar essa temática com alunos de 7ª série. Então o objetivo: conhecer os povos da floresta que vivem no território da Amazônia Legal, e qual habilidade seria essa da Base Nacional Curricular. Seria selecionar argumentos que reconheçam a territorialidade dos povos indígenas, das comunidades remanescentes de quilombos, de povos da floresta do Cerrado, dos ribeirinhos e caiçaras, entre outros grupos sociais. Isso daí é para vocês entenderem que não adianta colocar aquela proposta clássica. É preciso criar uma aula, uma disciplina na qual... Não adianta colocar essa proposta. Por quê? Porque isso já foi discutido no MEC. E quando a gente fala no MEC, nós estamos falando de 15 anos de debate com técnicos, profissionais da área de educação. Então não adianta você pensar, vai ter uma aula de português, matemática, química, física, biologia e inglês, filosofia, sociologia, aula de como respeitar o senso de humor, porque vocês propuseram. Quando o tema era falar do humorismo, vocês falaram que tinha que ter uma aula
para mostrar para os alunos, a instituir aulas que mostrassem para os alunos que o humor não pode. Aí você teria que instituir aulas para mostrar o respeito aos povos da floresta. Aí você tem que colocar aulas para ensinar a respeitar no trânsito. Você tem que colocar aulas para que as crianças não se tornem pais. Meu Senhor. Então não adianta vocês colocarem na proposta interventiva criar aulas. Porque o que a Base Nacional Curricular está nos mostrando? Esse daí é um assunto que já está inserido em sala de aula, em matérias como geografia, língua portuguesa. Então, o que você pode propor em termos educacionais é um trabalho mais intensivo para que haja um envolvimento de toda a população no sentido de promover, difundir ideias favoráveis à preservação desses povos. Tá bem? Então, isso já existe esse trabalho nas escolas. Você pode propor que haja um trabalho mais intensivo, isso sim. O nosso texto 4, ele vem mostrar aí um manifesto, né, em que os povos indígenas assim se colocaram. A Amazônia não é só um lugar bonito para se mostrar ao mundo, ele é o nosso lar. Da mesma forma que as árvores perdem suas vidas diante de motosserras, sentimos que nossas histórias estão sendo arrancadas por suas raízes, porque entendemos a existência a partir da conexão com a natureza. Nossos pais e avós lutaram pela criação de uma reserva. Em meados de 97, madeireiros tomavam conta do território e exploravam madeira sem diálogo com as comunidades. Então, eu quero que vocês entendam algo muito importante que esse texto vem suscitar. E vocês vão ver isso nos documentários, nos filmes que nós colocamos para vocês aqui nesse material de apoio. Muitos reclamam do que? Olha, não tem como frear o avanço de tecnologias. Não há como impedir que de repente ali no litoral, onde tem uma comunidade quilombola, uma comunidade caiçara, se queira construir um resort. Não somos contra que haja a pecuária, que haja a agricultura. Somos contra, eles vão sempre se posicionar desse jeito, que com tanta terra disponível queiram abrir um pasto em cima dos nossos cemitérios. E dentro da cultura indígena isso é muito importante. Fazer um resort com tanto território que tem para cima, com tanta linha que tem para baixo, fazer um resort bem em cima onde está a nossa comunidade, onde está a nossa igreja, onde está a nossa prefeitura, onde nós nascemos, casamos e moramos hoje. A gente pergunta, por que não fazer esse resort 5 quilômetros para cima, 5 quilômetros para baixo, onde não há habitação? Por que aqui? Porque aqui a vista é mais bonita, tanto que vocês estão aqui. Certo, usem outros mecanismos, criem paisagens. Mas por quê? Tirar a gente da nossa terra para nos colocar num lugar em que de repente a maré não é favorável para a entrada dos nossos barcos. Nós estamos aqui porque aqui a maré é favorável. Então, o progresso, a civilização branca, ela vem sem o diálogo. Então, de repente, vocês podem caminhar trilhar esse caminho, né? A questão do diálogo, da cooperação, da troca, né? Então, a reclamação vocês vão ver em todos os textos, da parte de quem representa esses povos da floresta, é exatamente essa invasão. Exatamente, você já viu com o projeto pronto, só dizendo qual o prazo das pessoas saírem daquilo que é delas, né? Então, vocês vão ter oportunidade de ter contato com esse conteúdo nessa semana. O texto 5 vai falar o seguinte: o Ministério Público Federal do Paraná pediu nessa sexta-feira que o Procurador-Geral da República solicite ao Supremo Tribunal a garantia da segurança pública através da Polícia Federal aos indígenas Munduruku. O pedido é resultado da sequência de ataques aos indígenas e pretende conter a ameaça generalizada que se instaurou desde março por criminosos que se opõem a fiscalizações do garimpo ilegal do território indígena. E aí é interessante, né? O portal se chama Amazônia Real,
Porque existe uma Amazônia fictícia, né? Aquela que está nos catálogos de passeios das agências de turismo, aquilo que está nos nossos livros didáticos. E existe uma outra Amazônia real em que existe muita violência. Violência de fazendeiro contra fazendeiro, de invasor contra invasor, de invasor contra aquele que tem a terra que está sendo invadida e assim por diante. Tá bem? Então é um assunto que diz respeito à territorialidade, à propriedade, à expansão, ao progresso, à cultura, à tradição. É um tema bastante rico e tenho certeza que vocês vão se sair muito bem nele. O outro texto 6, também de apoio, ele vem dizer o seguinte: aqui não tem nenhum santo. Moradores de Lábrea, de diferentes perfis e classes sociais, grandes fazendeiros, pequenos agricultores, descendentes de soldados da borracha e madeira, que são aqueles povos nativos, né? Repetem a frase numa tentativa de explicar por que o município, rodeado por áreas protegidas de floresta, é um dos mais violentos e desmatados da Amazônia. Naquela fronteira entre os estados da Amazônia, Acre e Rondônia, não há dados oficiais sobre violência, já que poucas autoridades chegam até ali, seja para fiscalizar crimes ambientais ou para investigar os frequentes assassinatos. Já os satélites monitoram com precisão a destruição ambiental diante da região de qualquer centro urbano. E o que vem é alarmante. Então, às vezes, a gente fica com dó na nossa casa, derrubar uma árvore morre, você fica, oh, que tristeza. Agora, você imagina a devastação que é nesse território que Deus nos deu aqui no Brasil, né? Então, para você fazer uma boa redação, reflita bem sobre esses textos de apoio, veja o que eles estão ditando para vocês. E a partir daí você tem que se lembrar da nossa aula número 3. Tenho que abordar o tema por inteiro. Eu vou ter que falar das ações para acabar com a violência contra os povos da floresta, tá? Então o tema não é para falar, disserte sobre os povos da floresta. Aí você começa a falar bonito, né? Aquela coisa meio utópica, meio romântica. Não. Nosso tema é quais ações. E notem que quando a gente fala ações, então você não pode pensar apenas uma. Você vai ter que colocar na sua tese, para os povos da floresta estarem livres da violência, é preciso que haja isso e isso. Que ocorra isso e isso. Se você não fizer essa conjugação, não estará correto, tá bom? Tem que tratar do tema por inteiro. Então, quais seriam esses povos? Seringueiros, jangadeiros, babassueiros, povos indígenas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas. Esses são os povos da floresta que são descritos em lei, inclusive, tá? Quais seriam as ações para acabar com a violência? Quais atitudes, quais medidas, quais condutas devem ser seguidas para extinguir a violência desse contexto? Então, para você pensar nas ações, nas medidas, seria interessante você imaginar primeiro quais são as causas da violência. De que tipo de violência nós estamos falando? Não estamos falando de violência contra a criança, não estamos falando de violência contra a mulher, não estamos falando de violência no trânsito, nós estamos falando da violência que é feita por meio de grilagem, por meio de extração ilegal, não é extração legal, não é aquela pessoa que vai ali, contabiliza quantas árvores ela extraiu, tá? Emite nota fiscal, recolhe os impostos devidos, transporta essa madeira com nota fiscal. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de pessoas que entram e falam, aqui que a gente vai derrubar a árvore, e derruba essa árvore ilegalmente. Às vezes árvores que ainda não poderiam. Quem faz a extração legal de madeira, inclusive tem que ter área de replantio para fazer a compensação ecológica, tá? Nós estamos falando de ações que são ilegais, ilegítimas, criminosas, e é isso que gera a violência, tá bom?
Então não quero que você, aí que é filho de extrator de madeira, que age dentro da legalidade, pense que nós estamos promovendo aqui um ataque, porque não. O extrator legal de madeira, ele tem todo um trâmite para seguir e ele segue e lucra com isso. Ocorre que existem alguns outros que não. Além de praticar uma ilegalidade contra o Estado, ainda ofendem porque violentam as pessoas que moram naquela terra em que ele resolve roubar a madeira e prejudicar o meio ambiente. E a outra fonte de violência são as queimadas. Muitas vezes o que acontece? A pessoa quer queimar um determinado local para fazer daquilo ali um pasto. Então, ao invés de extrair a madeira legalmente, de fazer todos os trâmites corretos para limpar o pasto, para fazer ali a sua pecuária, ou a sua plantação, a sua lavoura, ela coloca a queimada. O que a queimada promove? Ela promove a matança de animais, ela promove a poluição, né, a queima ali da madeira, das folhas, a poluição ambiental, ela acaba com rios, muitas vezes ela acaba com a mata ciliar, ela vai desproteger as nascentes. Tudo isso tem um impacto enorme no meio ambiente. E ainda tudo isso é feito sem considerar que estão colocando fogo próximo a uma aldeia, que isso pode pegar na aldeia, pode machucar, pode matar pessoas. Ninguém considera isso, tá bem? Não, minto. Algumas pessoas consideram isso. Nós não podemos olhar, por exemplo, para os nossos fazendeiros que movem a economia do nosso país e colocar todo mundo num manto, né, como se fossem criminosos, como se fossem pessoas que agem ilegalmente. Não é bem por aí. Nós temos aqueles que agem na legalidade e aqueles que fazem questão de agir na ilegalidade. E é isso que é considerado violência, tá bem? Então nós temos ali um depoimento da Darlene Braga, que é a agente da Pastoral da Terra, que é um braço, né, uma equipe da Igreja Católica que está voltada para a defesa desses povos que sofrem com violência. E ela diz assim: no sul do Amazonas, os crimes ambientais caminham lado a lado com a violência contra as populações tradicionais, que são os povos da floresta, chamados de populações tradicionais. Quem preparou esse material foi a professora Ana Carolina Kulsar, e ela colocou alguns verbos, algumas palavras, frases que indicam as ações que vocês podem usar lá na proposta interventiva. Então, demarcar, que seria a questão da demarcação das terras, monitorar, por intermédio de drones, de satélites, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, investigar e desmontar quadrilhas criminosas. A Polícia Federal facilmente consegue fazer isso também por interceptações telefônicas, por filmagens, por colheita de informações que vêm de informantes, né? Apoiar atividades produtivas, proteger, punir a violação de leis, fiscalizar. Então esses aí são os verbos que nós esperamos que vocês usem na hora de fazer a proposta interventiva. Então temos algumas sugestões aí também de repertórios socioculturais. Então na nossa apostila, na página 49, tem inúmeros outros, né? Lá tem um tanto, aqui tem um tanto, não é possível que você vai ficar sem repertórios. Então, a fala do Jairo Munduruku, em que ele diz assim: olha, os nossos direitos estão em jogo. Falam tanto a nosso respeito, mas somos tratados como empecilhos para o desenvolvimento econômico do país. Mas nós não somos contra o desenvolvimento. O que queremos é que sejamos respeitados e que nossos direitos indígenas sejam reconhecidos. Nesse momento, alguém de vocês, né, principalmente os nossos alunos que moram próximos a aldeias, podem falar assim: não, os índios também plantam. Sim, mas como eu estou falando, eles não são contra que se plante, vamos plantar. Mas por que plantar aqui onde está a nossa aldeia? Por que plantar aqui onde está o nosso cemitério, que para eles isso é muito importante? Por que não plantar em outras áreas, em outras regiões? Por que tem que invadir a nossa terra, né? Então, eles não são contra. Vocês vão ver
Também com a palestra que o Silvano já nos deu, ficou bem claro que não existe só um povo indígena, que não existe só um costume. Tem alguns indígenas que são totalmente contrários à plantação, eles não plantam. Eles vivem daquilo que a natureza dá para eles. Então existem várias etnias e cada qual com a sua concepção sobre a natureza. Mas aquilo que é essencial fica. Todo mundo quer respeito. Não precisa ser só o povo da floresta, não precisa ser só o indígena. Pode ser o homem que não é indígena, o não indígena também quer respeito. Todos nós queremos respeito, afinal. Vocês podem usar na sua redação Gonçalves Dias, lá no nosso romantismo. José de Alencar comia na mão da coroa, era sempre aquele que exaltava o índio, mas o indígena que ele exaltava era um indígena utópico, como um bom romântico, né? É aquele indígena heróico, extravagante, avesso, né, completamente à realidade. O Gonçalves Dias, não. O Gonçalves Dias, no famoso poema dele, Ijucapirama, ele fala assim: não sabeis o que o monstro procura? Não sabeis a que vem, o que quer? Vem matar nossos bravos guerreiros, vem roubar-vos a filha, a mulher. Então ele faz essa denúncia aí sobre a forma com que os indígenas foram atacados no processo de colonização e posteriormente também, tá? Então vocês podem mencionar o Gonçalves Dias, vocês podem mencionar o José de Alencar, na minha opinião, criticando, porque ele constrói ali um mito, né, do indígena brasileiro como herói brasileiro, mas que herói? É o herói que se submete ao processo de colonização, se submete à religião trazida pela outra civilização. Enfim, ele é bom porque ele se submete, porque ele se apaixona pela mulher branca, porque ela se apaixona pelo homem branco e faz tudo por ele, porque ele é colocado num patamar de superioridade. Vocês podem criticar isso em José de Alencar. Eu faria isso se eu fosse fazer essa redação. Vocês podem mencionar como repertório o grupo chamado Mulheres de Fibra. Muito legal esse de fibra, porque é uma metáfora para indicar mulheres que são fortes, e a fibra é aquilo com o que elas constroem o artesanato delas, né? Então esse grupo, ele tem um portal, você pode acessar com vários materiais, com manifestos, com venda de produtos, porque eles precisam ganhar dinheiro também, eles também usam roupas, eles também compram utensílios. Nós não estamos mais lá numa cultura indígena do momento antes da colonização. Eles evoluíram junto com todos. Nós usamos a metáfora aldeia global, não é à toa, né? Então o texto aí fala o seguinte: a Rede Mulheres de Fibra tem um projeto chamado Sementes do Portal, que é coordenado pelo Instituto Ouro Verde, e elas passaram a explorar essas fibras naturais da região, certo? E praticam ali o manejo sustentável e também para ganhar esse dinheirinho, tá bom? Então vocês podem mencionar isso daí como uma iniciativa de fortalecimento de uma cultura, de uma determinada economia por parte desses povos. E temos aí uma música muito bonita, né, que se chama Sertão das Águas, de Milton Nascimento. Então ele, de certa forma, ele acaba mostrando essa necessidade da paz reinar na floresta. Então o Milton Nascimento aí, que faz parte de uma campanha mundial de apoio chamada Aliança aos Povos da Floresta, e ele vem clamar aí, né, sertão, canoa das populações ribeirinhas, que vivem dos frutos da mata e que não podem ver destruída a floresta. Não venha o fogo queimar, nem trator correr, arrastar. Até uma referência aí àquela forma de arraste, né? Coloca um trator ali, outro aqui, uma corrente e vem arrastando as árvores, né? Destruindo as pequenas, as grandes, levando animais junto, né? Bem predatório. O grito dessas pessoas no fundo dos seringais devia ser escutado em Beléns e Manais, né? Então é interessante eles colocarem em plural no nome das cidades, mas para dizer
devia ser ouvido por aqueles que moram nas cidades, né? Corre nas veias, remar e seguir a viagem, viver só carece coragem. Esperança que a paz um dia reine na floresta. Por falar em coragem, nós temos aí o exemplo do Ailton Krenak, que inclusive já foi da Assembleia Constituinte, e a foto que nós temos aí dele é ele exatamente fazendo um discurso na Assembleia Constituinte, e ele subiu lá então de terno e gravata, brancos, né, tal. O pessoal imaginava ele de penacho, um cocar, né, um chocalho na mão. Ele subiu de terno e gravata e no meio do discurso dele ele começou a pintar o rosto. Se vocês assistirem é emocionante, ele chora, a gente chora junto, né, porque ele vem falar sobre isso, que ele depois, olha ele aí mais velho, esse documentário, basta você acessar aí o QR Code, você vai ver ele emocionado novamente falando, né, falando, olha, na cultura indígena a gente não tem terra, a gente não tem herança, a gente vive, a gente nasce, a gente vive e a gente morre. Você não vai ver um indígena disputando herança, você não vai ver família indígena brigando por conta de herança, porque a gente não deixa herança. A gente vive ali na aldeia, você não vai ver um indígena dizendo, eu vou pegar o meu pedaço de terra e eu vou vender esse meu pedaço de terra, porque aquele pedação de terra é de todos, não é de um, é de todos. Se nós somos 400 na aldeia, aquele nosso trecho ali é de todos, não tem só um, é para todo mundo. Ele falou, eu sei que para vocês é difícil compreender isso, mas eu queria que vocês entendessem, se você nascesse, e quando você nascesse, você tivesse a liberalidade de escolher se você quer viver pensando, olha, hoje eu vejo vocês aí gritando por causa de aposentadoria. Indígena não tem aposentadoria, porque o jovem trabalha pelo velho. Então a gente não precisa de aposentadoria. Vocês ficam, quando eu vou me aposentar? Tanto por cento, tanto número, né? Olha a bolsa de valores. Ele falou, a gente não pensa nessas coisas. A gente acorda de manhã, a gente cultiva a terra, a gente faz a caça, a gente vai para a universidade, a gente volta, a gente discute os problemas da comunidade. Então a gente não tem essas relações que vocês têm. E eu aposto que se vocês pudessem escolher, vocês escolheriam o nosso modo de vida, não o modo de vida de vocês. Se vocês pudessem escolher de verdade, sem os vícios daquilo que vocês têm, da posse, vocês escolheriam o nosso modo de vida. Talvez você indivíduo, diga, não, eu não escolheria, mas e a sua família? E a sua comunidade? Você tem comunidade? Ou você vive só na sua família, na sua individualidade? Nós vivemos numa comunidade. É muito bonito. Outro filme que eu coloquei para vocês, esse QR Code só de um trechinho, não é do filme todo, é Caiçaras, à Margem do Brasil. Então é um filme bastante interessante, que tem pessoas reais, que são atores, e que eles vão falar exatamente sobre essas lutas que os caiçaras têm, porque eles vivem à beira do mar, em comunidades que estão ali há séculos, e eles se sentem muito ameaçados por exatamente o que eu falei. Equipes de viagens, resorts, hotéis que muitas vezes se interessam exatamente onde eles estão, porque ali existe entrada para o mar, existe uma paisagem bonita, tudo favorável, construído, muitas coisas construídas por eles, arranjadas por eles, e agora vem o capital e quer se instalar. Então eles vão falar sobre isso, é bem interessante essa abordagem. Também achei para vocês um vídeo instrucional, não é um documentário, é um vídeo que explica o que são povos da floresta, quais são os maiores conflitos que existem entre eles, e ali esse quadro resume um pouquinho daquilo que vocês vão encontrar nesse vídeo instrucional. Quero que vocês estudem, vocês podem abordar ou não, fiquem à vontade, mas pelo menos estudem quanto à questão de demarcação de terras, porque esse é um assunto que todo momento nós abrimos revistas e jornais, está ali a questão da demarcação de terra indígena, porque uma vez demarcada essa terra, ninguém pode entrar nela ou fazer qualquer forma de intervenção nessas terras. Que isso acontecer, tem que chamar a polícia tem que tomar as medidas. Tá bem? Então muitos povos indígenas ainda lutam por terra. Mas eu tô vendo um cara ali de óculos Ray-Ban, óculos de sol, camiseta, isso não é indígena.
basta que você tenha descendentes indígenas, a pessoa é indígena. E sim, ela pode colocar sapato, terno, gravata, vestido longo, fazer maquiagem, passar glitter no corpo, ela continua sendo indígena da mesma forma, tá? Temos um líder, um santo homem, né, na proteção aos povos da floresta, que é o Dom Pedro Casaldáliga. Então, todas as pessoas que estão, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, conhecem o Dom Pedro e ele sempre esteve ao lado desses povos. Então, vocês podem pegar, existem vários vídeos, vários depoimentos, vários livros dele relacionados a essa temática. Trouxemos para vocês um cartaz muito interessante em que se falava assim: chega de lendas, porque as lendas são em grande parte indígenas, né? Vamos faturar. Olha o texto promovido pelo Ministério do Interior, que não existe mais, com apoio da Sudan, que era a agência responsável pelo desenvolvimento da Amazônia. Então se falava assim o texto: olha, muitas pessoas estão sendo capazes hoje de tirar proveito das riquezas da Amazônia, com o aplauso e o incentivo da Sudan, com o aplauso e o incentivo do Banco da Amazônia. O Brasil está investindo na Amazônia e oferecendo lucros para quem quiser participar desse empreendimento. 2 pontos. A Transamazônica está aí, a pista da mina de ouro. Comece agora, faça sua opção pelo Sudão. Aplique a dedução do seu imposto de renda num dos 464 projetos econômicos já aprovados pela Sudão. Ou então apresente seu próprio projeto, seja ele industrial, agropecuário ou de serviços. Você terá todo o apoio do governo federal e dos governos dos estados que compõem a Amazônia. Há um tesouro à sua espera. Aproveite, fature, enriqueça junto com o Brasil. Informe-se nos escritórios da Sudam e nas agências do Banco da Amazônia. Então, o próprio governo, o próprio estado, ali na década de 60 e 70, ele convidou, né, e esse convite foi aceito, sobretudo por sulistas, né, paranaenses, gaúchos, catarinenses, para virem aqui para o Mato Grosso. E ninguém, vocês podem ver, vocês podem estudar isso, ninguém estava preocupado em dialogar com aqueles que já estavam lá. Então, quando os sulistas subiram para o Amazonas, para Rondônia, para Mato Grosso, que tudo isso que faz parte da floresta amazônica, não houve nenhuma consideração quanto aquelas pessoas que já viviam ali. Imaginem, por exemplo, se de repente o pessoal aqui da América do Sul resolve eles virem para tomar as nossas terras, que nós temos aqui hoje, as nossas cidades, nós não ficaríamos nem um pouco satisfeitos. Foi o que aconteceu inversamente. Mas e daí que tem lá uma comunidade seringueira com 150 pessoas? Eu vou fazer a fazenda aqui. Totalmente de forma aleatória. Né? As fazendas foram depois, posteriormente, ganhando o título de propriedade. Mas aí o estrago já estava feito. Tem como nós voltarmos nesse passado? Não, claro que não. Mas tem como a gente não repetir esse passado hoje. E é isso que as entidades que defendem os povos da floresta querem. Querem que a gente não repita um massacre do que foi feito no passado. Quais são os agentes interventivos? Ministério Público Federal, Ministério da Justiça e Segurança Pública, a FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, o INCRA. Vocês podem colocar como agente interventivo as igrejas, as ONGs, que lutam pelos povos da floresta, não as igrejas e as ONGs que lutam pelo seu próprio interesse em arrecadar dízimos ou em pregar ideologias. Aí nós temos uma tese, eu penso de um jeito, fiquem à vontade para pensar como vocês quiserem, mas lembrem-se da questão do respeito aos direitos humanos. E um deles está na livre religião, na livre expressão do pensamento, tá bom? Um bom texto para vocês
E bastante cuidado com as vírgulas, hein? Que hoje é aula de vírgula. Então, vamos lá, vamos escrever textos para tirar nota. Tanto na competência 2, com os nossos lindos repertórios, quanto na competência 3, com a nossa autoral tese, tanto também com a nossa linguagem, competência 1 e 4. Tá bom? Um grande abraço para vocês.